Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, Clarice vai acordar do coma e vai desmascarar Gustavo, o pai do Rico. Isso porque ele esconde um grande segredo, algo extremamente chocante, que vai muito além de uma traição. Teca ficará em choque. Rico perderá o chão diante da descoberta. Tudo poderá acontecer quando Rico pensar em um jeito de dar um ultimato em seu pai e ir atrás dele. Cansado de esconder de sua mãe sobre o segredo que Gustavo esconde, o sócio de Ítalo diz: "Eu vou te falar pela última vez. Se você não contar para minha mãe que você traiu ela com a Clarice, eu mesmo conto." Preocupado com que sua farsa seja revelada, Gustavo pede: "Calma, filho, vamos conversar. Eu preciso pensar um pouco como vou dizer isso sem machucá-la. Se coloca no meu lugar, filho." Ao ouvir essas palavras, Rico fica completamente fora de si e pergunta: "E você já não teve todos esses anos para pensar, pai? Ou você nunca imaginou que uma hora a verdade viria à tona? Trate de dizer logo a ela." Tenso, Gustavo avisa: "Calma, eu vou contar para ela ainda hoje. Só me deixa pensar em um jeito de amenizar o sofrimento dela." Com os olhos vermelhos de tanta raiva, Rico aponta o dedo na cara de seu pai e grita: "Não tem como amenizar. Já aconteceu. Só conte logo a ela." Neste momento, em outro canto da casa, Teca escuta os gritos e percebe que Gustavo e Rico estão discutindo. Aflita, ela comenta consigo mesma: "Eu acho que nunca vi o Rico gritar desse jeito com o pai dele. A coisa deve ser séria. Acho melhor eu ver o que está acontecendo." Sem perder mais um segundo, Teca se aproxima do local e, ao chegar, pergunta: "Alguém pode me explicar que gritaria é essa?" Rico responde: "O meu pai precisa contar algo para você." Neste momento, Gustavo fica trêmulo dos pés à cabeça e tenta arrumar um modo de sair dessa situação. Nervoso, ele diz: "Eu preciso falar com o Rico a sós antes." Porém, o rapaz afronta seu pai e grita: "Nós já conversamos. Se você não contar, eu já te disse que eu mesmo conto." Mais aflita do que já estava, Teca pergunta: "O que está acontecendo? Do jeito que você está falando, parece até que seu pai tirou a vida de alguém, Rico. Ou até algo pior que isso." Sem saída, Gustavo toma coragem e decide contar a verdade a Teca. Com toda a seriedade do mundo, o homem explica que a traiu com Clarice e comenta: "Eu não sabia como te contar. Me perdoa. Minha intenção nunca foi te machucar." No mesmo instante, Teca começa a ficar totalmente descontrolada e precisa se segurar para não voar no pescoço de Gustavo. Com os olhos vermelhos de tanta raiva, ela questiona: "Como assim? Como você foi me trair com a Clarice Guzmão e nunca me contou nada? Como você teve coragem de fazer isso comigo? De esconder isso de mim esse tempo todo?" Rico fica observando tudo e tenta acalmar a sua mãe para ela não fazer nenhuma besteira. Neste momento, Gustavo fica extremamente arrependido e responde: "Calma, vamos conversar. Me perdoa, eu posso explicar tudo." Abalada, ela começa a andar de um lado para o outro e refletir sobre tudo o que ouviu. Segundos depois, ela encara o homem e pergunta: "E por que você está me dizendo isso só agora? O Rico descobriu?" Em seguida, Rico explica: "A verdade é que encontraram um vídeo do meu pai discutindo com a Clarice na mesma noite em que ela foi encontrada sem vida. Foi aí que eu descobri tudo, mãe." Perplexa com toda a situação, Teca comenta: "Então é pior do que eu imaginei. Por um instante,
Eu tinha pensado que teria sido coisa de uma noite. Mas vocês realmente tiveram um caso. Eu não posso aceitar isso. Pegue suas coisas e suma da minha casa agora. Ao ouvir essas palavras, Gustavo se ajoelha diante dos pés de Teca e implora: Não, me perdoa, por favor. Eu não tenho para onde ir. Eu não quero ficar longe de você e do meu filho, Teca. Por favor, eu imploro. Eu vou te explicar tudo. Em seguida, Teca sai do local e ela mesma começa a fazer as malas de Gustavo. Enquanto isso, em outro canto da casa, o homem dispara a chorar e pensa: se descobriram do meu caso com a Clarice, imagino que logo mais o meu outro segredo vai ser revelado. Se alguém souber do que eu passei todo esse tempo escondendo, eu estou extremamente perdido. Nem o Rico vai me perdoar. Minutos depois, Rico fica frente a frente com seu pai e diz: a minha mãe mandou avisar que suas malas já estão prontas. Acho melhor você tentar falar com ela mais uma vez. Gustavo enxuga as lágrimas e vai tentar falar com a mulher mais uma vez. Entretanto, ela não dá ouvidos e expulsa ele do local. Mais tarde, Teca vai até a mansão dos Guzmão e, ao encontrar Marta, revela a ela toda a verdade sobre o caso que Gustavo teve com Clarice. Em outro canto da cidade, Rico aparece junto com Lu e conta a ela todos os detalhes do que aconteceu mais cedo em sua casa. Em seguida, ele diz: tem um vídeo do meu pai discutindo com a Clarice na mesma noite da tragédia. E eu não pude hesitar em entregar o vídeo para a polícia. Quem sabe os investigadores não encontrem nenhuma pista sobre o crime. Ou quem sabe o meu pai mesmo não seja o culpado por isso tudo. Neste momento, Lu fica horrorizada e continua questionando seu namorado sobre o assunto. Enquanto isso, no hospital em que Clarice está internada, o médico se prepara para mais uma tentativa de retirar a ex-presidente da SG do coma. Antes de levá-la para a cirurgia, ele se encontra com Luana e avisa: como eu te disse, é um processo bem arriscado, mas nós precisamos acordar a Clarice. Intrigada, a moça pergunta: e tem alguma chance do pior acontecer com ela? Tipo, ela perder a vida? Com toda a seriedade do mundo, o médico responde: existem poucos casos como o dela no mundo. Não existem muitos estudos sobre isso. Porém, o que nós esperamos é que, caso a tentativa falhe, tentaremos de novo daqui a alguns dias. O médico continua explicando os detalhes para Luana e deixa ela preocupada. Um tempo passa e no dia seguinte, Danilo pega seu celular e começa a ver as notícias do dia. De repente, ele vê uma notícia e fica extremamente chocado com o que lê. Sem hesitar, ele chama Regina e pergunta: é isso mesmo que eu estou lendo? A notícia do envolvimento de Gustavo no caso de Clarice vazou para a imprensa? Sabe o que isso significa? A mulher responde: significa que a nossa chance de usar o Gustavo e tentar colocar ele como culpado de toda a situação. Neste momento, Danilo dá um sorriso de canto e comenta: você pensa igual eu. Precisamos começar a juntar algumas provas e pensar no que diremos aos investigadores. Em seguida, eles chamam por Léo e pedem a ajuda dele para armar um plano. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o celular de Gustavo começa a receber diversas mensagens. Ao desbloquear o seu aparelho, ele se depara com várias mensagens de seus amigos e familiares, mostrando a eles notícias que saíram sobre ele nos maiores jornais de todo o Brasil. Ao ler as manchetes, Gustavo teme que um outro segredo bombástico sobre o seu passado seja revelado e comenta com si mesmo: eu tenho que dar um jeito de sair do Brasil.
Se descobrirem o que eu passei todo esse tempo tentando esconder, eu não sei o que vai ser de mim. Eu não vou conseguir esconder isso por muito tempo. Já pensou eu vou preso? Quero nem pensar nisso. Neste momento, Luana aparece no hospital e vai até o quarto de Clarice. Ao chegar, ela tem uma das maiores surpresas de sua vida, ao se deparar com Clarice viva. No mesmo segundo, ela sai correndo até a maca e dá um abraço em sua amiga. Com lágrimas nos olhos, Luana comenta: "A minha ficha não caiu ainda. Você está realmente viva. Eu sabia que você ia sair dessa." Minutos depois, a filha de Marta se mostra intrigada e diz: "Eu preciso que você sente aqui e me conte tudo o que aconteceu nesse meio tempo que eu estive apagada." Sem hesitar, Luana começa a detalhar tudo o que está acontecendo a ela. Depois de conversarem muito sobre o passado, Luana conta sobre o vazamento do caso de Clarice com o Gustavo. Luana explica para Clarice a repercussão que isso está tendo nas mídias e que o homem pode até ser preso por conta disso. Neste momento, a irmã de Léo arregala os olhos e pergunta: "Sério isso? Eu lembro muito bem deste momento que eu discuti com ele. Foi quando descobri sobre um podre do passado dele. Eu fiquei completamente indignada e fui tirar satisfação." Em seguida, Clarice conta o segredo para Luana e ela fica extremamente chocada. Arrepiada dos pés à cabeça, Luana comenta: "Você precisa dizer isso a alguém, Clarice. Você tem que mostrar a verdadeira face desse Gustavo." Ao ouvir essas palavras, a filha de Marta avisa: "Assim que eu receber alta, eu vou falar tudo o que aconteceu naquela noite. Eu vou falar sobre o que o Gustavo está passando todo esse tempo tentando esconder." Determinada, Clarice começa a armar um plano junto com Luana. Um tempo depois, assim que a irmã de Léo recebe alta, ela começa a aparecer aos poucos para os seus familiares e amigos. Um tempo depois, Luana e Clarice decidem colocar o que estavam planejando em prática e seguir todos os passos de Gustavo. Neste dia, Gustavo aparece indo até a casa de Teca para buscar umas roupas que estão lá. Assim que Clarice e Luana avistam Gustavo entrando no local, a filha de Marta avisa: "Acho que esse é o momento de falar toda a verdade sobre ele." Luana alerta sua amiga dos riscos, mas ela se mostra corajosa e vai até o local. Instantes depois que aperta a campainha, ela fica frente a frente com Gustavo, Teca e Rico. Em seguida, ela mostra sua identidade e revela que está viva. O trio fica extremamente chocado e passa a questioná-la sobre como ela fez para forjar sua própria morte. Depois de conversarem muito sobre o passado, Clarice avisa: "Mas não foi por isso que eu vim aqui. Eu andei vendo a repercussão que o meu caso com o Gustavo está tendo e que ele está sendo investigado como um dos suspeitos do crime. Mas tem algo que aconteceu naquela noite que ninguém sabe." Teca se nega a ouvir e comenta: "Esse assunto ainda é muito delicado para mim. Eu não quero falar sobre isso." Clarice pede: "Senta, deixa eu falar com você." Ainda desacreditado, Rico pergunta: "O que mais você sabe sobre o meu pai, Clarice? Por que vocês estavam discutindo naquela noite?" Neste momento, a mulher decide falar toda a verdade e responde: "A verdade é que eu discuti com o seu pai, porque naquela noite tinha muita gente perigosa atrás de mim. Os compradores da fórmula de magnésio. Eu tentei falar para ele os perigos que ele estava correndo, mas ele não me deu ouvidos. Foi por isso que discutimos. Mas ele é inocente. Quem está por trás disso tudo é o Danilo, a Regina e o Léo.
De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber outros vídeos da novela. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.